Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Quase de noitinha, né? Sou a Natália, estão me vendo de novo, estava aqui agorinha há pouco falando do projeto da EdStation. E é uma escola de startup para jovens de 12 a 14 anos. Eles apresentaram os pitches deles, a gente acabou de ver 3 pitches magistrais. E vou falar um pouquinho então sobre como que a gente faz um pitch. Essa é, né, nossa brevíssima oficina de pitch sobre boas práticas aí, de como construir essa argumentação, essa história para convencer os investidores, os clientes, parceiros, etc. Me apresentando muito rapidamente, acabei de me apresentar, mas vamos lá. Eu entrei nesse mercado de startups em 2017, tive a Estudologia, que era uma startup para acelerar a aprendizagem. Tive também uma fábrica de produtos digitais, então ajudei vários clientes a fazerem startups para vários segmentos. Fundei o Hashtag Meetup, que é um ecossistema de startups aqui em Brasília, de edtechs, mais especificamente, startups atuando na área de educação. Hoje ele é bem grande, agremia 70 startups, 70 edtechs, já fez vários eventos, o maior deles para quase 1.000 pessoas, no Ulisses Guimarães, que é o maior centro de convenções aqui de Brasília, e fundei a EdStation, que é essa escola, assim, meu pequeno xodó agora, é uma escola que ensina esses meninos de 12 a 14 anos a criarem e lançarem startups no mercado. Me tornei palestrante, fiz um TEDx aí também, porque a revolução educacional é a partir das crianças. Acredito muito no empoderamento das crianças para a transformação social. E me tornei também consultora nessa interseção de educação e tecnologia de algumas instituições de prestígio do tipo MEC, Banco Mundial, OEI e BID. Isso é um pouquinho aí da minha jornada e vou mostrar agora um pouquinho do que eu conheço, né, do que eu entendo como boas práticas de criação de pitch. Vamos então para a nossa pequena oficina. Vocês estão familiarizados com o conceito? O que é pitch? Sabe o que é pitch? Pitch. Não? Tem gente que não sabe. Pitch, alguns sabem, né? Que outros não. Pitch, assim, é um dos termos mais usados nesse mercado de inovação. Acho que você entra, depois, assim, segundo dia, dentro desse universo, você já vai saber o que é. Você já vai ter o seu pitch. O que é? É esse discurso, né? Para encantar, para convencer as pessoas. É tão famoso e tão associado ao universo das startups que parece até que ele surgiu realmente no Vale do Silício com as startups, mas na realidade ele surgiu na Califórnia, porque as pessoas, os roteiristas, né, que escreviam roteiros para filmes, eles precisavam convencer os executivos a investirem nos filmes deles, só que assim, imagina o tamanho de um roteiro, então eles precisavam condensar isso em um discurso de às vezes 5 minutos para convencer o cara, não, por favor, vem entender melhor do meu roteiro para a gente ver as possibilidades de transformar isso em um filme. Então, assim, se o boom das startups foi no Vale do Silício, do pitch foi em Hollywood. O que o Vale do Silício fez, na realidade, foi incorporar essa cultura de pitch para as startups, porque a gente também precisa muito disso, de convencer pessoas de que a nossa ideia é muito boa. Então, essa daqui é uma das melhores descrições de pitch que eu já encontrei. Vamos passo a passo. O pitch é uma apresentação cuidadosamente planejada, concisa e bem treinada sobre a sua empresa. O que eu quero dizer com isso daqui? Não é improviso. Pitch não é, fala aí, vende seu picar. Não. Pitch é um negócio assim, que você confecciona, que você planeja, que você treina de novo. Você apresenta para um, apresenta para outro. Depois você vai para frente do espelho e faz 20, 30, 100 vezes ali, até a coisa ficar internalizada em você. Então ele é planejado, conciso e muito bem treinado. Que a sua mãe deveria entender. Isso também a gente às vezes está tão imerso no nosso negócio, a gente aprende tantos jargões sobre ele, usa palavras técnicas achando que todo mundo vai entender. Só que na realidade não, são palavras muito do seu universo. Mas o pitch, não importa onde você esteja fazendo, que seja para uma banca de investidores ou para uma audiência hiper especializada, ainda assim é interessante que seja um linguajar acessível, que as pessoas se sintam confortáveis e bem entendendo ali, acompanhando o que você está falando. A melhor forma de fazer essa validação é chamar a mãe mesmo, às vezes até o avô, a avó. Vem cá, deixa eu te fazer uma apresentação e me diz o que você entendeu dessa apresentação. Se isso estiver validado, então seu pitch está no caminho certo. Enquanto você está indo de um elevador de um andar para outro, daí até que vem aquele termo elevator pitch, que é muito mais conhecido. As pessoas às vezes falam, pitch de elevador, é isso mesmo. O investidor, ele não tem tempo. Se a gente não tem tempo, imagina o investidor, né? Então, assim, o que você precisa fazer? Qual é o momento que você tem com o cara para convencer ele da sua ideia? Quando você entra no elevador junto com ele, a gente está subindo para o andar do escritório dele. É aquele tempo que você tem para convencer o cara de que você realmente tem alguma coisa muito legal. O pitch, é até interessante falar, o pitch não é uma venda. Ali você já não está vendendo o seu projeto. O pitch é uma compra
de tempo extra. Então, assim, eu vou usar 30 segundos para comprar 30 minutos. É isso que a gente tem que conseguir com o pitch, sabe? Esse tempo extra depois para ir sim negociar com mais calma, mostrar com mais detalhamento qual que é o seu projeto. Por que ele é importante? Isso aqui é até um gifzinho, não deu para ser representado no PDF, mas é uma brincadeira que eu gosto de fazer, assim. Às vezes, quando a gente vai para uma balada, pessoas solteiras, né? Elas estão numa balada, em uma balada a gente não consegue, não tem tempo de entender quais são os valores da pessoa, se a pessoa é inteligente, se a pessoa não é, enfim, o que ela gosta, o que ela não gosta. Geralmente em balada, o maior ativo que cada um tem é a sua beleza, né? Às vezes um pouco como você dança e tal. Mas aí quando a gente para pensar assim, se for assim, se a beleza, que as pessoas são ranqueadas numa balada, então a gente pode presumir que o homem mais bonito vai ficar com a mulher mais bonita. Faz sentido, não faz? Só que é isso que acontece? Nem sempre, né? Que aí entra essa questão até da lábia. Então, assim, às vezes não é o melhor que vai ficar com o melhor, às vezes a pessoa que soube se vender melhor vai conseguir ficar com a outra ponta. Então, isso acontece nos pitches também, em competições. Nem sempre a melhor ideia ou o melhor projeto vence uma competição. Nem sempre o melhor projeto é o que vai conseguir investimento. Mas aquele que soube se vender, ele tem alguns pontos extras. Mas por isso que o pitch é tão importante. Não é algo que, eu só vou focar no meu produto, nos últimos 20 minutos eu vou deixar para... Não, gente, o pitch realmente tem que parar para fazer e cuidar muito bem dele. E por onde que a gente começa? Pelo edital, pelo regulamento. A gente não pode ter um pitch só, que é o pitch que a gente vai usar para todas as situações. O pitch ele precisa ser adaptado para cada contexto que vocês vão. Então, vamos lá, é um concurso da Singularity. Ok, quais são os critérios de avaliação da Singularity? Vocês vão ter que fazer o pitch de vocês para aqueles critérios, porque o avaliador ele vai estar com a ficha e a ficha vai estar daquele jeito. Então, se você não foi claro, específico, como você resolveu aquele critério, ele não vai te pontuar. Agora, se você já disse direitinho para ele como é que você está pensando em escala, aí ele já vai ter mais facilidade para te pontuar isso para qualquer situação. Então, às vezes, se a gente está aqui na Campus Party, né, o que vai ser valorizado? Aí você tem que ir sempre adaptando e ajustando o seu pitch de acordo com os critérios. Esses daqui são os critérios do Startup Weekend. Não sei se vocês conhecem o evento mundial. Vários polos, né, de inovação acabam organizando eles nas suas cidades. E esses são os critérios de pontuação. Categorização do problema, solução, potencial de mercado, público-alvo, concorrência e inovação. É assim para todos os pitches? Não. Mas aqui esse é um pitch mais ou menos padronizado, assim, o pitch clássico, ele tem mais ou menos esse formato. Mas o que eu estou falando é que vocês precisam fazer, sempre que vocês forem fazer um pitch, é olhar para isso daqui do lugar que vocês estão apresentando, porque vocês vão confeccionar o pitch de vocês para atenderem aos critérios. Essa é a forma mais poderosa, assim, da gente conseguir um bom resultado com o nosso pitch. E o tempo? Igual eu falei, é um elevator pitch, né? Geralmente é uma apresentação muito rápida. A gente tem 30 minutos para fazer um pitch, nem 10. Muito raro espaços que eles dão 10 minutos para você fazer um pitch. Geralmente é de até 5 minutos. Então vai variar muito de 1, 2, 3, 4 a 5 minutos, que é o tempo que você tem para falar tudo. Né? Não tudo, mas o melhor que você tem a dizer da sua startup. Então, em geral, não vou falar sempre essa estrutura, não, a maior parte das vezes, esses aspectos vão estar presentes dentro de um pitch. Capa, problema, solução, público-alvo, potencial de mercado, concorrência e inovação, que é um pouquinho parecido com aquele que eu mostrei do Startup Weekend. Então, a primeira coisa que um pitch precisa ter é a capa. Né? Você vai chegar aqui, é o momento que você fala, oi, meu nome é fulano, eu sou CEO da empresa X, tem que ter uma capa lá. E aí, o que a gente coloca nessa capa? Que se chama de High Level Pitch. Ou o sonho grande, né? Eu já vi um pouco dessas duas abordagens. Porque, por exemplo, se eu estou falando com um investidor, os investidores, eles em geral têm as teses deles, né? Eu sou investidor de meio ambiente, eu sou investidor de empresas que atuam na Argentina. Cada investidor tem seu portfólio e a tese que ele segue. Então, assim, a primeira coisa que o investidor vai querer saber é se aquele produto ou aquela ideia é relevante para ele. Então, é como se fosse uma sintonização de rádio, sabe? Olha, eu vou sintonizar você no canal de música clássica. Música clássica que eu vou falar. Então, é rock que eu vou falar. Isso que é o High Level Pitch, é uma linha que vai definir da forma mais literal possível o que você faz. A EdStation é uma escola de startup. A Green Points é um clube de pontuação para abastecimento com etanol. Então, assim, é literal. Isso é a melhor forma que eu tenho para explicar o que eu estou fazendo para as pessoas entenderem. Isso é o High Level Pitch. E aí, quando a pessoa estiver ouvindo o seu High Level Pitch, ela já vai pensar, isso faz parte da minha tese, eu estou interessada nessa frequência de rádio, parece promissor,
e essa pessoa parece boa. Isso é muito interessante. Vocês sabem, né, que a primeira impressão, ela conta muito. Se a pessoa não gosta de você de cara, na primeira impressão, tipo, ela já vai olhar para o resto do seu pitch de olho torto, não vai nem prestar atenção. Então, cuidado justamente com essa primeira apresentação que vocês fazem, né? Esse, oi, boa tarde, meu nome é Natália, eu vou apresentar para vocês a EdStation. Isso tem que ser muito forte, tem que ser talvez a parte mais ensaiada, porque é como as pessoas vão te perceber primeiro. A primeira impressão se forma nos primeiros segundos. E é mais fácil a gente decidir de quem a gente não gosta. Então, sejam gostáveis, né? Nesse primeiro momento. Depois que a gente apresenta a capa, a gente pode só chegar e falar da solução. Só que qual que é o problema de a gente só falar da solução? A gente não cria o contraste. Então, você só chega e fala da sua solução, a gente está trabalhando do 0 para números positivos. Agora, se a gente traz o problema, a gente vai para o negativo, e depois a gente traz a solução, a gente amplia isso. Então, parece que o que vocês estão fazendo é muito grandioso. Então, é interessante a gente começar pelo problema, primeiro porque ele amplia o impacto, mas segundo porque ele dá uma razão de ser para o que você está criando, né? Não é só algo que você está colocando no mercado e realmente fazendo as pessoas comprarem por comprarem. Não, é um problema que vocês estão resolvendo. Então, a gente tem que colocar aqui qual é a dor do cliente e como que ele resolve essa dor hoje. O que tem no mercado atualmente que ele está suprindo ou conseguindo resolver as dores que ele tem. Então, tem 3 abordagens muito comuns da gente conseguir já despertar esse gatilho aqui da solução. A primeira é o storytelling, que é você chegar aqui e contar uma historinha de uma persona da sua empresa. Você conta essa historinha e a pessoa, então é isso que essa pessoa está vivendo, a dor dela. Ou então trazer big numbers. Deixa eu até, acho que eu intercalei os exemplos, né? Exemplo de storytelling, essa daqui é uma startup aqui de Brasília chamada Colmeia, de aulas particulares, né, que você contrata via app. Então, o CEO, que era o Thiago Pigato, ele chegava e falava, olha só, eu tenho uma sala de aula que tem 3 pessoas. A Mariana, que é uma aluna de 17 anos, ela ama ler, odeia matemática e ama séries. E nessa mesma turma, eu tenho também o Pedro, de 17 anos, só que ele odeia ler, ele ama matemática e ele gosta de videogames. E aí o professor tem esses 2 perfis completamente distintos, como é que ele vai moldar a aula dele para atender a todos os gostos? É aí que ele coloca, esse é o problema. Não é personalizado. O que a gente faz é a personalização do ensino com aulas particulares. O outro exemplo que eu trouxe é o de Big Numbers. Lembra que, olha, são 3 abordagens mais comuns: Storytelling, Big Numbers e pergunta. Já o Big Numbers é uma ideia de impressionar. Então, você está trazendo um problema. Um problema qualquer? Não vai me interessar, né? Só que agora, se você traz números muito grandes para comprovar que esse problema existe, ele é real, ele está afetando muitas pessoas, isso já traz um outro impacto. Foi o que os meninos trouxeram. Acho que os 3 pitches que eles apresentaram aqui tinham big numbers. Inclusive, você pode usar essas 2 estratégias juntas. A estratégia de storytelling, depois seguida de big numbers. Você sabia que tantas pessoas, que esses alunos que não gostam das matérias, 70% deles tiram notas abaixo da média? Né? Poderia ser um big number junto com aquele pitch. Esse aqui é um pitch de uma iniciativa que você pode contratar refugiados para falar um idioma estrangeiro. Então, praticar um idioma estrangeiro com um refugiado. Aí ele trouxe o big number. 65 milhões de pessoas foram forçadas a deixarem o seu país de origem. Então, olha só como isso é grande, né, cara? 65 milhões de pessoas. Tipo, 1/3 do Brasil, né, de pessoas desesperadas, sendo forçadas a deixar suas casas. E o exemplo da pergunta, que é você chegar aqui e perguntar para a galera lá, o pitch da Green Points. Quem aqui tem carro flex? Levanta a mão. Levantem a mão, quem tem carro flex. Boa. Quem de vocês abastece com etanol? Aí a galera já abaixa a mão e eles vão comprovar a tese dele. Olha, 90% das pessoas que têm carro flex abastecem com gasolina, que é 80% mais poluente do que etanol. Então, a gente faz uma pergunta que se conecta com a audiência e a pessoa já fica pensando, caramba, é verdade. Às vezes, ela até afeta ela mesma, né? A outra pergunta que os meninos usaram é, quem aqui acha as aulas da escola monótonas? E aí todo mundo levanta a mão, esse problema existe. Então, essa é uma outra abordagem da gente trazer, endereçar essa questão do problema, né? Então, trouxe aqui 3 modelos, que são os 3 mais comumente usados. Se vocês forem ver pitches, vocês vão ver que isso acaba sendo realmente constante. A estratégia do storytelling, do big numbers ou da pergunta, ou algumas 2 ou 3 dessas até combinadas. E assim você faz essa conexão, esse rapport com a sua audiência.
Depois que você apresenta o problema, aí a gente tem que trazer a solução, que é aquela coisa que eu falei, a gente quer criar contraste. Então, olha só, o problema é muito grande e a minha solução é muito boa. Só que aí não precisa ficar dando volta, sabe? Quando vocês forem trazer a solução, traz de uma vez só. E explica ela rápido, direto, o que, que ela faz. Então, vá ao ponto mais rápido possível, não fique dando voltas. E tem outro aspecto, assim, que é muito comum os empreendedores chegarem, que é vender o produto. Então, por exemplo, deixa eu dar o exemplo da Fui Retro, que é uma startup que conecta pessoas que são digitalmente excluídas, porque não sabem chamar um Uber, a jovens que querem uma fonte de renda extra e vão ensinar esses idosos. Então, o que eles poderiam fazer no pitch dele? Olha, na hora de fazer a solução, eles vão falar, a gente tem uma plataforma que foi implementada em tal linguagem, ela está disponível em tal domínio. Quando você entra lá, tem o login, você faz no seu login... Isso é uma descrição do produto. Aqui, claro, eu fui muito ao extremo, né? Uma descrição técnica do produto, mas o que acontece? As pessoas, elas se importam menos, elas são menos impactadas com o seu produto do que com a transformação que o seu produto entrega. Então, eu poderia realmente falar, olha, são aulas particulares, você vai ter uma hora de encontro com esse professor e nessa hora vocês vão conversar e ele vai te mostrar, mas ela poderia falar assim, que as pessoas que são digitalmente excluídas, elas estão se tornando excluídas da sociedade. Então, o que eu estou entregando é uma inclusão na sociedade dessas pessoas. Olha como isso é importante. As pessoas estão vivendo mais, viver mais não significa ter qualidade de vida. Tá? Então, a gente precisa realmente fazer com que essas pessoas sejam reintegradas. Então, isso é muito importante quando vocês forem apresentar o produto de vocês. Isso é muito importante em qualquer discurso de vendas. Não focar tanto no produto, mas focar na transformação que o seu produto vai gerar na vida da pessoa que está recebendo. Então, foque na transformação, né? Foque na entrega de valor. Não é na florzinha, mas é no que o Mário se transforma depois que ele come, que ele interage, né? Que ele absorve aquela florzinha. E aí, simultaneamente, ou depois disso, é muito interessante você materializar essa sua solução. Porque se você só descreve ela, pode parecer uma coisa ainda meio etérea, né? Ah, mas como é que isso funciona, né? Na prática, como é que isso é? Aí é legal você realmente mostrar o produto. Ou fazer o máximo que você puder para dar uma degustação dele. Seja por um exemplo, uma degustação, um teaser. Então, traga fotos, né? Traga imagens, explique. Tente deixar o mais evidente possível o que é esse seu produto que você está criando. Então, aqui, muito importante também, nessa parte da solução, como você cria, entrega e captura valor, em outras palavras, como o dinheiro entra no seu projeto. Isso é muito importante na hora da apresentação da solução. O que acontece? Assim, eu já fui jurado de algumas bancas de pitch, e quando a gente é jurado, às vezes a gente está falando assim, de 8 pitches, de 20 pitches. Imagina você ouvir 20 equipes diferentes falando das ideias delas, assim, você termina tonto, né? Assim, é pitch demais. E o que mais acontece é que, em geral, dependendo, né, do ambiente, desses 20, 15, eu não vou nem entender o que eles fazem. Isso realmente acontece. Cara, a galera sobe aqui para fazer um pitch e quem está ouvindo não entende nada. Não entendi nada do que essa pessoa fala, não sei o que eles fazem. Isso realmente acontece, isso é o que mais acontece. Então, isso pode ser muito resolvido explicando isso daqui, como que o dinheiro entra no seu negócio, o modelo de negócio, isso quase que tangibiliza o que a pessoa faz. Então, olha só, eu estou entregando esse serviço vai gerar esse valor e eu vou capturar esse valor dessa forma. É assim que a minha empresa funciona, essa é a lógica por trás dela. O resto é quase que frufru, né? Que são as justificativas, os problemas, os números que vão engrandecer isso que você está falando. Mas é muito interessante deixar isso bastante claro, como é que esse dinheiro está entrando no mercado. Depois que vocês falam, em muitos pitches, é interessante mostrar também qual que é o seu público-alvo, para quem que você está criando essa solução. Então, às vezes, a gente está trabalhando com alguns tipos de modelos de negócio, B2C, a empresa vendendo para o consumidor, B2B, a empresa vendendo para outras empresas. 80% das transações econômicas acontecem no mercado B2B, por mais incrível que pareça, né? O B2B2C é você vendendo para uma empresa que vai repassar para os consumidores dela, isso é muito comum em escolas, né? Você vende materiais didáticos, um app que a escola paga, mas quem vai usar é o aluno. Isso é o B2B2C. E o B2G é a empresa vendendo para governo. Então, explica mais ou menos, quem que é esse seu público? Para quem que você está vendendo? Né? Qual é o segmento? E aqui, segmento, assim, qual é o segmento de mercado? É educação? É saúde? É financeiro? Quais são os perfis do público de vocês? E aí você pode segmentar. Pessoas da cidade, pessoas que moram nessa região, pessoas com esse poder aquisitivo, e vai explicando. E como é que essas pessoas vão acessar o produto de vocês? Também isso é importante deixar claro. Se é online, se é presencial, que tipo de distribuição. Então, é legal colocar isso na parte da definição. E muito junto com o público-alvo, é quase que mensurar o tamanho desse público, o mercado endereçável de vocês. E tem vários números que vocês podem buscar
para justificar isso. Não é todo mundo que vai trazer qualquer percentual do PIB, não é todo mundo que vai trazer qual que é a movimentação financeira anual. Vocês vão ver, dentro da realidade de vocês, quais são os números que vocês conseguem trazer. Isso varia muito de negócio para negócio e varia muito das pesquisas que estão disponíveis na internet, né, do que você consegue trazer. Mas, em geral, o que vocês vão fazer? Buscar, fazer uma pesquisa geral, tentar levantar o máximo de números que vocês puderem trazer, que são referentes ao negócio que vocês estão fazendo, e aí depois vocês vão trabalhar isso. Quais são os melhores números, os números que fazem mais sentido, que vão vender melhor a minha ideia? E aí vocês vão trazer eles. É o percentual do PIB que movimenta esse setor? É o número de consumidores? É a taxa com que esse mercado está crescendo? São os números sobre nichos e segmentações do setor? Né? Quantos por cento da sociedade estão sofrendo desse problema que você está resolvendo? Esse aqui é bem avançado, tá? Esse aqui eu até coloco, que é interessante, assim, mas isso quando você já é um empreendedor mais avançado, você já está trabalhando com cifras de milhões, eles perguntam assim, existe alguma empresa parecida com essa que você está fazendo, que já teve algum exit multimilionário? Porque se tiver, isso é um sinal bom, significa que existe mercado para isso. Se não tiver, os investidores posicionam, está criando um problema para nada. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu queria fazer uma ideia que eu me apaixonei no passado, era um PPT Salon. O que era isso? Eu ia ter pessoas, designers, que fariam a editoração de apresentações. Qual que era a dor? Várias pessoas fazem apresentações importantes para uma audiência cheia e a apresentação está horrorosa. Né? Não conseguem editorar, não conseguem valorizar a informação, nada. Então, eu vou criar essa plataforma que, de um lado, eu vou ter designers e, do outro, pessoas que vão contratar para editorar as apresentações. Aí, chegou um investidor para mim e falou, ok, qual é a grande empresa no mundo que está fazendo isso? E aí, eu comecei a olhar o mercado, realmente não tem. E aí, a gente começa a investigar. Será que isso realmente é amador? Será que isso dá dinheiro? Será que esse modelo de negócio é viável? Isso realmente é um questionamento. Agora, Uber, né? Alguma solução para deslocamento urbano. Faz muito sentido. O Uber tem muito dinheiro e tem várias empresas com um modelo de negócio parecido com o Uber que também fez exit de muitos milhões de dólares. Então, esse poderia ser, dentro de um modelo mais avançado, apresentando para pessoas mais experientes, um argumento do seu potencial de mercado. Mas é isso. O que é aqui? É números. É o seu Tansanson, o mercado total, o mercado endereçável, o mercado que vocês querem atingir com diferentes tipos de buscas e números que vocês possam trazer. A concorrência é muito interessante a gente trazer também, dependendo do pitch, né? Dependendo do que seria esse edital. Tem muita gente que está entrando agora nesse mercado empreendedor e tal, que chega assim, eu tenho uma ideia que é muito diferente. Ninguém nunca pensou nessa ideia antes. E aí, quem já está no mercado vai falar, tá bom, vai lá, qual que é essa ideia? E aí a pessoa fala, assim, 2 minutos de busca no Google, você vai trazer 3 pessoas que estão resolvendo exatamente o mesmo problema, se não for da mesma forma, mas de uma forma muito parecida. É lógico que tem concorrência. Qualquer coisa que vocês forem fazer, é lógico que tem concorrência. Por favor, não sejam ingênuos, vai ter concorrência. E você estudar essa concorrência e evidenciar que você entende a sua concorrência, só mostra que você é uma pessoa razoável, pé no chão, que fez o seu dever de casa e quer entender como é que está o mercado, como que ele reage a isso. Inclusive, concorrência é bom. Até interessante você já ter concorrência, porque ela já validou a ideia, você não vai fazer alguma coisa na louca por aí, né? Ela já educou o mercado, por exemplo, o Uber. Primeira vez que eu vi essa ideia do Uber, eu achei insano, assim, cara, até parece que eu vou entrar no carro de um estranho, né? Mas o Uber, ele realmente enfrentou essa barreira. Os próximos não, o mercado já estava educado. Força a competitividade, dá foco, porque você tem que se posicionar e exalta os diferenciais de cada um. Então é legal, assim, você realmente saber como as empresas já estão resolvendo esse problema que você quer resolver. E aqui algumas formas de você apresentar isso no pitch é por meio desse tipo de gráfico. Você coloca aqui as empresas, né, a sua startup, seus 2 concorrentes, e coloca uma série de atributos que você vai marcar o que você tem e o que o seu concorrente tem. Quem é que vai escolher esses atributos aqui? São os concorrentes de vocês? São vocês, né? Então, obviamente, vocês vão escolher atributos que valorizem a sua startup e não a startup do outro. Isso aqui é naturalmente enviesado, mas vocês vão tentar também serem realísticos. Se vocês fizerem uma coisa muito nada a ver, o investidor vai saber que, essa pessoa está manipulando esse gráfico, né? Mas tentem usar isso com moderação e, claro, fazer alguma coisa que vai ser favorável à sua ideia. Esse aqui é um exemplo
até do que eu fiz da Estudologia, foi uma startup minha, né? Eu coloquei gestão de cursos, analytics, personalização e usabilidade. Aí eu marquei que a Estudologia tem tudo, o Moodle, o Blackboard e o Canvas, não. Eu acho que isso aqui está até exagerado. Se eu fosse fazer isso de novo, eu não colocaria dessa forma. Porque parece, essa pessoa está viajando na maionese, né? Ela acha que o produto dela é muito foda e ela não está entendendo como é que os concorrentes estão. Cuidado, mas, claro, tentem montar alguma coisa realística. Uma outra forma de vocês fazerem é com gráfico cartesiano. Então, vocês colocam aqui alguns atributos, por exemplo, preço caro, preço baixo. Alta especialização, baixa especialização. Então, usabilidade boa, usabilidade ruim, focado num determinado setor, generalista. Vocês mandam nesse gráfico também, vocês que escolhem quais são os atributos do gráfico, aí você pega os concorrentes de vocês, o logotipo, e vai colocando aqui, até você montar uma figura geral de como que esse mercado está se posicionando. Esse aqui de um colega meu que está até por aí, o Renato, Soluções XR, o que ele colocou? Quantidade de conteúdo educacional, tenho muito conteúdo, e o preço. Aí o que ele colocou? Olha, a minha empresa ela tem muito conteúdo e ela é muito barata. Os concorrentes, eles têm menos conteúdo, eles são caros. Então, foi mais ou menos isso que ele disse. É assim que o mercado está funcionando. É isso que está acontecendo com o mercado. Algo que vocês podem fazer para apresentar a startup de vocês. Esse daqui é do Alex, também deve estar por aí. Ele tem essa Intel Educação, que é meio que um analytics de educação. Aí ele colocou, olha, especializado em educação. E esse daqui é análise estratégica. Então, ele falou, olha, tem esses sistemas que são especializados em educação, mas não tem análise estratégica, e tem esses que fazem análise estratégica, só que não são especializados em educação. A gente faz esses dois. E aqui no mercado, pouca gente está fazendo alguma coisa parecida. Então, é mais ou menos uma forma da gente se posicionar. Na concorrência, você pode exaltar os seus diferenciais, né? Mais barato, bonito, rápido, seguro, que são esses gráficos que você monta. E, claro, se você não tiver uma vantagem competitiva, não adianta nem competir. Por favor, não compitam. E não é só mostrar que vocês são 3 vezes melhores do que os competidores de vocês. Vocês têm que mostrar porque vocês são 10 vezes melhores, né? Porque vocês realmente estão indo lá, na mosca, firme, para resolver aquele problema. E, por fim, a questão da inovação. Vou passar bem rápido por isso, gente. O tempo já esgotou. Eu queria fazer pelo menos um exemplo para vocês de pitch. Mas a inovação ela não existe por si só. Isso é uma cadeira inovadora. Ela foi inovadora há alguns milhares de anos, né? Hoje isso daqui não é mais inovador. Então, é sobre referências. Inteligência artificial é inovador? Depende, né? De qual contexto está sendo aplicado, do que você está comparando ela. Então, inovação é sobre referências. Sempre que você for falar, a minha empresa é inovadora, justifique por quê? Justifique com o que você está comparando, né? Então, características, se elas se comparam, quais são os aspectos que você pode demonstrar inovação, impactos, etc. E aí, por fim, assim, dependendo do pitch que você estiver fazendo, é interessante também trazer os resultados da sua empresa. Quantos clientes, quanto tempo a gente já existe, faturamento, ou qualquer número e credencial que vocês têm. A gente ganhou, foi premiado em tal e tal concurso, isso tudo vale a pena. Se vocês tiverem uma equipe muito, muito forte, é interessante vocês apresentarem também essa equipe. Fulano, CEO de tal, de uma empresa que fatura tantos milhões, já fez um exit de X milhões também. Então, vai colocando. Aqui eu só coloquei, assim, uma forma que, às vezes, as pessoas se apresentam. Apaixonado por literatura de ficção, militante dos animais, não façam o currículo de vocês assim, tá? Sempre que vocês forem fazer a mini build de vocês, faça ela com dados. Ninguém quer saber pelo que você é apaixonado. As pessoas querem saber quanto você já vendeu, querem saber as titulações que você já tem, há quantos anos você está no mercado, quantos clientes você já atendeu, os clientes que você já atendeu. É isso. Então, na mini build de vocês, gente, resultado, tá? Só resultado. E é isso. Fecha o pitch com uma mensagem final. É a mensagem que vai ficar na cabeça das pessoas depois que elas terminarem de ver o pitch. E, de novo, revisa o regulamento. Fez o pitch está pronto. Ok, regulamento, de novo, vem cá. Estou cumprindo esse aspecto, esse. Todos os critérios foram muito bem explícitos no pitch. Esse pitch está bom para essa ocasião. É isso que vocês têm que fazer. Então, cuidado sempre, né, para garantir isso. Exemplos. Eu vou fazer só um exemplo, depois eu ensaio, que já estou com o tempo esgotado, mas é que, igual eu falei, a Estudologia, né? Foi uma startup que eu tive. Ela ainda existe, não dá mais comigo. Mas vou fazer esse pitch como se eu estivesse lá em 2018 apresentando ele. Boa noite. Eu sou a Natália, CEO da Estudologia, que é uma ferramenta de ensino personalizado. Já pensou nessa hipótese do Neymar, que é o maior astro do futebol brasileiro, deixar a nossa seleção a um mês da Copa?
Mas pior, ele não vai deixar a nossa seleção porque ele se machucou, algum problema desse tipo. Ele deixou a seleção para jogar no time adversário. Já pensou se isso acontece? Aqui a gente tem dados de 2015 a 2017 que 60% das escolas particulares do DF perderam aluno, e isso significa uma redução de quase 5 mil alunos dentro desse mercado. E por que as escolas perdem alunos? São 4 as principais razões. Número 1, o aluno mudou de endereço. Naturalmente, ele não vai frequentar mais aquela escola porque não é mais perto da casa dele. 2, crise financeira, então algum tipo de mudança de alteração da situação econômica dos pais. Então, ele vai colocar numa escola mais barata ou numa escola mais cara para refletir a realidade dele. 3, o aluno vai perder o ano. Cara, o aluno está tirando nota abaixo da média, 0, 0, 0, 0. Se ele continuar nessa escola, ele vai reprovar. Não quero. Vou tirar o meu filho, vou colocar numa escola que vai aprovar ele. E o número 4, o aluno só tira nota 10. Esse aluno é muito bom, esse aluno é bom demais para essa escola, eu vou tirar ele daí e vou colocar em uma escola que vai desafiar ele mais. Agora, se você perdesse o seu Neymar há um mês do Enem, a pior coisa que pode acontecer para uma escola é ela perder esse bom aluno dela. Então, o que você vai fazer? Vai aumentar a dificuldade das provas? Não pode, porque nossa escola também tem Gabriel e Jesus. Então, o que você precisa fazer é ajudar as pessoas que estão com dificuldade, melhorar as pessoas que já estão ali na linha e desafiar quem já está indo muito bem. E é isso que a gente faz. A estudologia é uma ferramenta de personalização da aprendizagem. Então, a gente pega todas as mídias digitais de estudo, a gente decodifica elas, as pessoas estudam o tópico e perpassam pelo mesmo assunto de várias vezes por várias mídias digitais. A gente coleta esses dados cognitivos com inteligência artificial, processa eles e depois entrega roteiros personalizados, a partir de caminhos, atividades e simulados para cada aluno. Então, aí eu faço a demonstração do produto. Olha, esse daqui é o nosso planejar, a gente cria perfis, a gente propõe atividades personalizadas. Esse aluno vai assistir esse vídeo, esse outro vai ler esse capítulo desse livro. Faz simulados diferentes, a ideia é que eles acertem cerca de 70%, não muito para não ficarem muito confiantes, não muito pouco também para não se sentirem desmotivados. A gente entrega gráficos em tempo real e auxilia todo o ecossistema da escola, toda a comunidade escolar. O professor entende melhor o que está acontecendo na sala de aula, o aluno consegue também entender melhor onde que o desempenho dele está indo bem ou mal, os pais conseguem entender melhor o que está acontecendo em relação ao filho e os gestores conseguem tomar decisões muito mais rápidas a respeito das decisões estratégicas ali da escola. Como é que funciona? A gente faz o setup das turmas, dos professores e dos alunos, povoa a plataforma com o conteúdo da escola e depois a escola paga uma mensalidade por aluno por mês. Então, a gente vai enaltecer a diversidade cognitiva para dar de 7 a 1 no Enem. Muito obrigada. Esse foi o pitch da estudologia. Podem aplaudir. Então, esse aqui é um exemplo. Assim, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei, por exemplo, olha só, vamos revisar ele aqui só para a gente ver lá aqueles aspectos que eu coloquei, né? High Level Pitch. O que é a estudologia? Ferramenta de ensino personalizado. Já sintonizei vocês aqui, olha, educação é personalização da educação. Todo mundo sabe do que eu vou falar. Aí aqui eu trouxe o problema. Qual daquelas estratégias eu usei? Storytelling, né? Contei aqui uma historinha para vocês, uma história, inclusive, super criativa, que eu recomendo que vocês façam. Sejam criativos nas histórias que vocês forem criar. Não coloca só, fulaninho. Tenta pensar em alguma coisa realmente mais legal, sabe? E aqui eu trouxe Big Numbers, que eu combinei essas duas estratégias de storytelling com Big Numbers. Olha, esse problema é grande aqui na nossa cidade. E aí eu fui trabalhar esse problema. Por que isso está acontecendo? E aí é um pitch que foi muito arrojado, inclusive, porque a gente gastou muito tempo na especificação do problema. Mais tempo do que o habitual. Mas é que a gente trabalhou isso. Olha, vamos aumentar a dificuldade? Não, a gente tem que realmente personalizar. E aqui eu trouxe a solução, depois de ter esmiuçado bastante o problema. E aí eu fui explicar a minha solução, e aí eu fui deixar ela muito clara, muito palpável, que foi aquilo que eu falei. Deixa as pessoas entenderem, navegarem, sentirem o que é o produto de vocês, para que ele faça sentido. Então, a gente mostrou, olha, a plataforma, ela tem isso, tem aquilo. A gente junta todos esses dados e a gente vai atender toda a comunidade educacional. Para quem, né? Já estou até falando aqui, qual que é o público-alvo, quem vai se beneficiar disso. Como que funciona? Como é que a gente está gerando valor e capturando valor? Olha, a gente vai instalar essa plataforma na escola, vai fazer o povoamento e depois a escola vai pagar uma mensalidade por aluno por mês. É assim que eu vou capturar valor. A mensagem final, que é a mensagem que vai ficar na cabeça das pessoas quando ela terminar o pitch, que se a pessoa, o jurado, ouvir 20 pitches diferentes, essa frase vai ajudar ele a lembrar do seu, sabe? Eu lembrei daquele pitch lá, sabe? Jogador de futebol, era aquele. E aqui os agradecimentos. Então, mostrei para vocês mais ou menos, né, como é que aquela estrutura que eu apresentei foi aplicada aqui a esse pitch. E, gente, eu queria mostrar outro, só que já esgotei há uns 10 minutos do meu tempo, mas é mais ou menos essa, assim, a apresentação. Importante.
Igual eu falei, repetição. A gente precisa absorver, internalizar esse pitch, e isso só acontece por meio da repetição. Então, fala de novo, até aquele discurso está dentro de você. Assim. Então, ensaie quantas vezes você puder, seja curto, doce, direto ao ponto, não fica dando voltas, né? Ninguém gosta disso. Isso faz as pessoas, inclusive, se perderem. Sua mãe entendeu o seu pitch? Lembra que eu falei, né? Apresenta para sua mãe, para garantir que você não tá usando muitos jargões, termos muito técnicos, que isso realmente faz sentido para um leigo, porque é o leigo que tem que entender. Igual eu mencionei, a coisa mais comum de acontecer em um pitch. A pessoa falou aqui 5 minutos. Terminou de falar, não entendi nada do que essa pessoa fala. Isso realmente acontece de verdade. Então, cuidado para vocês não serem esse pitch que a pessoa não vai entender do que vocês estão falando. Então, explica o que você vende, para quem, por quanto, como é que as pessoas te pagam, como que essa empresa funciona. Design leve e limpo, imagens em alta resolução, poucas palavras em fontes grandes, né? Fazer uma apresentação de qualidade. E algumas dicas de oratória, assim, respire, seja tranquilo, não perca o fôlego, isso é muito comum quando você está nervoso. Module e alterne o som para não ficar aquela voz linear, chata, tal, que a pessoa quase dorme quando você está falando. Seja entusiasmado. Se você não acreditar na sua ideia, quem é que vai, né? Então, você é a primeira pessoa que tem que demonstrar ânimo. Olhe para as pessoas. Aqui eu não tenho TV de retorno. Se eu tivesse, eu não precisava estar virando, né? Mas isso é muito importante. A gente está sempre fazendo esse contato visual com a nossa audiência. Postura ereta e aberta, não dê as costas, igual eu falei aqui. Eu estou sem TV de retorno, mas estou tentando ficar pelo menos de ladinho para vocês, né? E aceite que você está nervoso, você está fazendo uma apresentação, realmente aquilo é muito importante para você. O resultado daquilo pode mudar a sua vida, né? Ou pelo menos você vai estar nervoso, seu coração vai estar mais rápido, você pode estar tremendo, sua voz vai estar tremendo, você pode perder o fôlego. A sugestão é, eu estou realmente nervoso, né? Não estou nervoso, não tô... tentar ignorar isso, não é aceitar, olha, eu estou realmente nervoso, é claro que eu estou nervoso, olha a situação que eu estou enfrentando, mas aí você vai ter que controlar seu nervosismo, estou nervoso, mas eu vou lidar com isso, né? E eu vou sair bem depois dessa apresentação. E por último, não menos importante, né? Sorriam quando vocês estiverem fazendo o pitch de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigada.